lá em 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos fazer a leitura no capítulo número 1, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ler aqui no capítulo número 1 e já vamos entrar aí na mensagem que abre a nossa sexta semana de propósito dos nossos 50 dias, nossos 50 dias de profundidade que tem sido bênção de Deus para as nossas vidas. E nós vamos ler aqui nessa manhã 1 Tessalonicenses, capítulo número 1, a partir do versículo número 2. E nessa manhã nós vamos falar sobre serviço, nós vamos falar sobre obras, e que essa palavra ela possa alimentar o seu coração e te abençoar de uma maneira especial. A palavra do Senhor declara assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Palavra do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela palavra lida, e nesse momento te pedimos que essa palavra lida possa ser também ministrada aos nossos corações. Senhor, que essa palavra lida nessa manhã possa gerar vida na nossa vida, que ela possa nos fortalecer, Senhor, para viver o teu propósito e o teu querer. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, amados, sexta semana do nosso propósito de 50 dias de profundidade, e nessa manhã nós vamos falar sobre serviço. Vamos iniciar essa semana que terá como grande tema a maneira como nós servimos ao Senhor, a maneira como temos nos dedicado a trabalhar para Deus na obra que Ele tem confiado às nossas mãos. E nessa manhã nós estamos reunidos aqui, em grande maioria, entre irmãos e irmãs que têm trabalhado, que têm servido. E eu quero levar você nessa manhã a fazer uma reflexão madura junto comigo, uma reflexão sincera sobre a maneira como temos servido ao Senhor. E o tema da mensagem dessa manhã é salvos de e salvos para. Tema da mensagem dessa manhã, salvos de e salvos para. Quando nós falamos sobre servir ao Senhor, nós falamos sobre para que fomos salvos. Quando nós falamos sobre o nosso testemunho de salvação, falando sobre de onde nós saímos, de onde o Senhor nos resgatou, nós falamos, Adeilton, sobre salvos
de que nós fomos. Por isso é importante nessa palavra começarmos falando sobre de que fomos salvos, de onde o Senhor nos tirou. Qual é essa mensagem que salvou as nossas vidas, para depois podermos falar, irmão Ronaldo, para que fomos salvos. E eu quero rapidamente fazer uma introdução com vocês sobre a carta aos Tessalonicenses. Tessalônica era uma igreja, uma região onde havia uma igreja, melhor dizendo, onde os irmãos tinham um grande zelo pelo Evangelho de Jesus. Você vai perceber, estudando as duas cartas, que Paulo vai lidar com uma igreja que tinha uma grande expectativa, irmã Elza, pela volta de Jesus. Uma igreja que entendia que deveria aguardar de uma maneira vigilante pela volta do Senhor Jesus. E Paulo vai escrever essas duas cartas, e nas duas ele vai trazer essa ênfase para aquela igreja. Era uma igreja que era a bênção, era uma igreja que servia, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que fazia tudo isso, William, focando na volta do Senhor. Faziam o que faziam, Ronaldo, porque eles entendiam que a vida eterna prometida pelo Senhor era algo real, é algo real. Nós não estamos jogando com a sorte, Carla, sobre talvez existir essa vida eterna, não. Aquela igreja entendia que a maneira como ela vivia no presente deveria ser diretamente impactada pela eternidade que ela esperava viver com o Senhor. Por isso, Gabriel, aquela igreja arregaçava suas mangas e trabalhava no reino, operava no reino. Era uma igreja que tinha uma fé operosa. Mas antes de falar sobre as obras dessa igreja, quero começar destacando o primeiro ponto dessa mensagem para você. Primeiro tópico da mensagem dessa manhã, teremos apenas 2 tópicos: o evangelho que recebemos. Para eu entender, Vitória, que tipo de trabalho eu tenho que fazer para o meu Senhor, que tipo de obras precisam ser geradas pela fé que eu carrego, Patrícia. Em primeiro lugar, eu tenho que discernir bem no meu espírito que evangelho é esse que nós recebemos. E eu quero ler novamente com você o versículo número 5, vamos lá? Versículo 5, o apóstolo Paulo vai declarar assim para aquela igreja em Tessalônica: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: com poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Esse é o evangelho que a igreja recebeu e que nós recebemos também. O evangelho que Paulo está explicando aqui para eles, para começar, ele fala: vocês não receberam somente em palavras. A gente tem que entender sempre, Odaleia, essa verdade. O evangelho que nós recebemos, que tem transformado a nossa vida, Ana, não são palavras vazias. O evangelho que nós recebemos, que tem trabalhado na nossa vida dia após dia, não é apenas um conjunto de ideias, não é apenas, Rogério, um discurso. Nós não podemos tratar o evangelho como um discurso. E nós que somos maduros na fé, nós que trabalhamos na obra do Senhor, nós que estamos servindo a Deus já há alguns anos, precisamos vez por outra trazer, Andréia, esse entendimento para nós. O evangelho não é só discurso, o evangelho não é só, Rafael, palavras vazias, o evangelho não é só, Natane, algo que nós recebemos, ouvimos uma vez e acabou. Não, o evangelho é muito mais do que isso. Se o evangelho não é só palavra, Ronaldo, eu não posso me contentar em apenas admirar o discurso, eu não posso apenas me contentar em admirar, Fernanda, uma ideia. Eu preciso entender, o evangelho é muito mais do que um discurso, o evangelho é muito mais do que palavras faladas, o evangelho é
poder de Deus. O Evangelho é poder. Quando nós falamos sobre o Evangelho ser poder, que é a primeira coisa que Paulo vai destacar aqui, significa que o Evangelho nos coloca em movimento. O Evangelho faz coisas, Xande, com a nossa vida. O Evangelho mexe com a gente. Nós não podemos nunca perder aqui esse entendimento. O Evangelho é poder de Deus. E quando Paulo fala sobre poder, a palavra que ele usa no grego para aquela igreja é a palavra dínamos ou dunamis, dependendo da maneira como for traduzida essa palavra. Dínamos é a palavra que gera a palavra dinamite que nós conhecemos hoje, né? É derivada dessa expressão. Ou seja, Tiago, dínamos significa o seguinte: aquilo que coloca algo em movimento. Poder, a palavra poder que Paulo usa aqui, significa algo que explode, algo que gera movimento, algo que gera energia para mover alguma coisa. O dínamo, o poder de Deus, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos essa mensagem, algo se acende dentro de nós, e é como nós falamos aqui nessa manhã, não é uma energia positiva, não é um pensamento positivo, não é uma superstição. O que é gerado dentro de nós é o fogo do Espírito Santo de Deus, e quando esse fogo é gerado, a nossa vida é colocada em movimento. O Evangelho nos coloca em movimento, porque ele é poder, é a primeira coisa que Paulo fala aqui. O Evangelho é poder. Por isso que quando você entra pelas portas dessa igreja, por isso que quando você senta nesse banco e você ouve a palavra que é pregada aqui desse púlpito sobre a sua vida, por mim, pelos pregadores da nossa igreja, é diferente de qualquer coisa que você pode ouvir na sua vida lá fora. É diferente de um TED Talks, é diferente de uma palestra, é diferente de uma aula, é diferente de qualquer coisa, porque sobre a sua vida está sendo liberado poder de Deus. Você está se expondo a algo que transforma a sua vida e a sua caminhada. Quando nós nos colocamos assentados num banco para ouvir a pregação do Evangelho, quando você coloca uma pregação para ouvir, você presta atenção nela, é como você sentar debaixo da luz do sol lá fora. O sol vai causar algo na sua vida. O Evangelho, quando o nosso coração está exposto a ele, ele tem poder para fazer coisas que nós nem conseguimos mensurar. Primeira coisa que Paulo vai falar, o Evangelho é poder de Deus. É por isso que quando nós estamos cansados, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos abatidos, é aí que nós precisamos estar aqui para ouvir essa palavra, porque essa palavra é poder. Essa palavra é capaz de nos levantar, essa palavra é capaz de renovar as nossas esperanças, essa palavra é capaz de dar uma transformação total na nossa vida, porque o Evangelho é poder. Quando eu estou cansado, quando eu estou desanimado, quando eu estou abatido, a primeira coisa que eu tenho que desejar na minha vida, Ricão, é me expor à pregação da palavra do Senhor. Essa mensagem é poderosa. É só você olhar, repito, estamos aqui entre pessoas que têm caminhada com Deus, que têm testemunho de serviço ao Senhor. É só se lembrar de tudo que essa mensagem já fez na tua vida até hoje. Essa mensagem é diferente de tudo e qualquer coisa que pode ser dita por aí afora. Primeira coisa que ele fala, então, o Evangelho é poder. A outra coisa que ele vai falar é que esse Evangelho que nós recebemos é poder no Espírito Santo de Deus. É por isso que quando nós nos preparamos para ouvir a palavra, nós oramos, para que não seja aqui eu com as minhas palavras, para que não seja aqui o pregador com as palavras dele, mas que o Espírito Santo ministrando sobre a sua vida, a explicação da palavra do Senhor, a exposição da palavra do Senhor. Eu não preciso vir aqui e contar um monte de história legal para vocês, eu não preciso vir aqui e trazer um monte de pensamento de homens por aí afora. Essa palavra é poderosa para o Espírito Santo trabalhar ela dentro do seu coração.
Por isso que a gente recebe essa palavra em espírito de oração. É por isso que a gente recebe essa palavra com reverência. É por isso que a gente recebe essa palavra com o nosso coração totalmente aberto. Porque quando eu falo, quando as palavras são liberadas daqui, você ouve ela aí no seu lugar e no seu coração, o Espírito Santo vai trabalhando essa palavra aí dentro de você. Há uma ação espiritual acontecendo nesse momento, porque o evangelho que a gente recebe, ele é poder no Espírito Santo de Deus. É por isso que quando você faz a devocional na tua casa, que você lê a palavra, você lê em espírito de oração, você lê focado no Senhor, e você vai pedindo, Senhor, mesmo quando eu não entendo essa palavra, grava ela no meu coração, você sente algo acontecendo na sua vida, porque é o Espírito Santo trabalhando dentro de nós. Por isso que a gente não pode transformar isso aqui num ato mecânico qualquer, não é um discurso qualquer, não é uma obra vazia, é o poder de Deus sendo ministrado no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, ele fecha dizendo aqui, em plena convicção. É com certeza que eu prego e é com certeza que você tem que ouvir e receber essa palavra. Essa é uma palavra que a gente pode ouvir com o nosso coração tranquilo. Às vezes a gente ouve algumas coisas que são faladas lá fora, e a gente ouve, irmã Elza, com o nosso coração se questionando, será que está falando a verdade? Será que isso é confiável? Será que isso é real? Quando o evangelho está sendo pregado, a gente pode receber com toda certeza, é real e eu posso confiar em todas essas coisas. E é por isso que o evangelho nos salva de. Salva de quê? Primeira coisa aqui, cadeias espirituais que antes te aprisionavam. O evangelho tem poder, como a gente falou aqui nessa manhã, o evangelho tem poder para quebrar maldição na vida de pessoas, o evangelho tem poder para transformar a história de famílias inteiras, o evangelho tem poder de tirar a pessoa das drogas, o evangelho tem poder de tirar a pessoa dos vícios, da criminalidade, de tudo aquilo que aprisiona lá fora. O evangelho tem poder para fazer. Não é à toa que quando o negócio aperta, chama os crentes para ir resolver, não é verdade? Porque o evangelho é poderoso. O mundo tenta resolver do jeito que dá, mas na hora que a coisa aperta, é o crente de oração que é chamado para resolver a situação. Porque o poder de Deus é poderoso para fazer. Nós mesmos testemunhamos um monte de coisa que o nosso estado perdeu o controle, a nossa cidade perdeu o controle, nosso país perdeu o controle, o mundo perdeu o controle. A gente só não perde a esperança porque nós cremos que o poder de Deus pode fazer aquilo que o homem não pode mais. Nós cremos no poder de Deus. O evangelho é poder para nos libertar de essas coisas todas. É o poder de Deus para nos libertar dos ataques do diabo. O evangelho nos libertou de todos os ataques de Satanás na nossa mente. O evangelho nos libertou de tudo aquilo que o diabo te aprisionava nas mentiras do passado, que te fazia acreditar em coisas que te aprisionavam, que te prendiam. É o poder de Deus para nos libertar também de pecados, de tudo aquilo que nos afastava de Deus. Isso eu quero começar essa mensagem nessa manhã lembrando para você, qual é a mensagem que tem trabalhado na sua vida? Qual é a mensagem que tem gerado o novo de Deus na sua vida? E se você nessa manhã precisa de um renovo sobre a sua vida, se você nessa manhã precisa de força para continuar servindo, para servir mais, para servir melhor, nessa manhã eu digo para você, busque as forças no evangelho, busque as forças na palavra, peça ao Senhor na palavra. Nós precisamos aprender a basear as nossas orações também na palavra de Deus. Eu não ia falar isso não, mas o Senhor me traz isso ao coração, eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes nós baseamos a nossa oração, Ana, somente na circunstância. É uma grande verdade. Para muitos, orar, Rogério, é pedir ajuda para Deus por algo que eu estou passando. Oração tem isso também. Oração tem também, Isaac, pedir ajuda ao Senhor por uma causa que eu estou enfrentando. Oração tem isso também, Ronaldo. Mas a minha oração não pode se basear apenas, Adeilton, nas circunstâncias. Eu tenho que aprender a basear a minha oração também na palavra. Pastor, como que eu faço isso? Como que eu baseio as minhas orações na palavra? É muito simples. Lê o texto. Identificou no texto bênção de Deus que é relatada aqui, promessa de Deus.
instrução de Deus, pega essa palavra que você acabou de ler e ora: Senhor, eu quero essa palavra acontecendo na minha vida. Eu não quero orar só pelas circunstâncias. Fiquei desempregado. A conta atrasou. A enfermidade chegou. Agora é essa situação, é aquela situação. Ore pelas situações, mas não baseie sua oração somente nisso. Pegue o Evangelho e ore o Evangelho para a sua vida. Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Senhor, eu quero a sabedoria de Deus sobre a minha vida. Senhor, eu quero a cura do Senhor sobre a minha vida. Senhor, eu quero tudo que essa palavra declara para mim, porque ela é poder. Ela é poder. Quando você lê um livro, um conto, uma literatura, um livro de matemática, você aprende para o intelecto. Mas quando você lê as palavras desse livro e você ora com fé, é poder de Deus gerado no seu coração. Eu quero que você entenda isso nessa manhã, para a gente poder entender agora o segundo ponto da mensagem. Se a gente entendeu aqui que o Evangelho é tudo isso, William, a segunda coisa que nós temos que aprender nessa palavra é, segundo ponto, aprofundando uma fé operosa. Aprofundando uma fé operosa. Temos falado nesses dias aqui sobre profundidade, e eu quero tratar agora profundidade e serviço. Aprofundando uma fé operosa. E aí eu quero ler com você aqui novamente o versículo 2 e o versículo 3. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da, primeiro, operosidade da fé que vocês têm. Segundo, da dedicação do amor de vocês. E terceiro, da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. A operosidade da fé daquela igreja chamava atenção. Aquela não era uma igreja que chamava atenção pelas multidões que se reuniam para ouvir a palavra. O que chamava atenção naquela igreja não era a maneira como ela cantava. O que chamava atenção naquela igreja não era a maneira como ela se organizava. O que chamava atenção naquela igreja era a maneira como ela trabalhava, a maneira como ela servia, como ela fazia as coisas diante do Senhor. E aí, para a gente entender se o Evangelho é poder, e Tiago, poder nos coloca em movimento, a gente tem que entender o seguinte: obras não são opcionais. Obras não são uma possibilidade que eu tenho. Não, obra não é uma opção. Não fazemos obras também para conquistar a salvação. Não, nós não somos salvos pelas obras. Nós cremos, somos salvos pela fé. E a fé no nosso coração nos coloca em movimento e gera obras. Por isso, obras são sinais de saúde da fé que carregamos. Obras vão evidenciar que tipo de fé que você tem carregando no seu coração. O que é que vai revelar a verdadeira fé que nós temos, Adeilton? As obras que nós praticamos, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós falamos, o que nós falamos, o que fazemos. As obras vão apontar para que tipo de fé que nós carregamos. Você está entendendo isso, amém? Precisamos ter esse entendimento. Diante disso, nós precisamos aprofundar a nossa operosidade, aprofundar nosso serviço. Daleia, como nós podemos fazer isso? Como podemos crescer em nossas obras de fé? Como que podemos viver isso, Ricão? Primeira coisa, eu vou destacar aqui algumas perguntas para responder essa dúvida para nós nessa manhã. Precisamos nos aprofundar nas obras que realizamos. E aí a primeira pergunta que eu faço para você é, e você vai responder para você nesse momento: diante de Deus, no reino de Deus, na missão de Deus que nós temos, o que é que você tem feito atualmente? Quais obras você tem feito atualmente?
Que tipo de obras você tem realizado hoje? Quais são os seus ministérios que você tem exercido hoje? Quais são os dons que você tem colocado em exercício hoje? Qual vocação, qual chamado que você tem exercido hoje? E quando nós falamos sobre isso, eu não falo apenas sobre os ministérios da casa do Senhor, porque você pode estar servindo, discipulando alguém lá fora, evangelizando alguém lá fora, você pode estar exercendo o seu ministério no interior da sua casa, discipulando seus filhos, através de um ministério da igreja, através de uma célula, através de uma casa de paz. Quais são os ministérios, os dons que você tem colocado em ação na internet? Quais são as suas responsabilidades hoje? O que é que Deus tem confiado a você fazer hoje? Quais são suas responsabilidades? Eu vou dar um exemplo da minha vida, responsabilidades que eu tenho como pai, como esposo, como pastor, como discipulador. Quais as responsabilidades que você tem hoje para o reino de Deus? Lembrando que nós falamos semana passada, nossa família é o nosso primeiro ministério. Quais são as responsabilidades que você tem carregado atualmente? Outra pergunta, o que Deus tem confiado a você? Porque o Senhor confia a nós estratégias, o Senhor confia a nós capacidades, o Senhor confia a nós inteligência, o Senhor confia a nós acesso a coisas que podem nos edificar. Quais são as oportunidades que Deus tem te dado? E aí eu resumo então essa primeira pergunta: o que é que nós temos feito atualmente? O que é que você tem feito? Pensa nisso e agarra esse pensamento agora aí com você, porque eu vou para uma segunda pergunta, para a gente aprofundar. De que forma você tem feito essas coisas? Como você tem feito aquilo que você está fazendo atualmente? Você tem feito com zelo, você tem feito com excelência, você tem dado o seu melhor, ou você tem pecado nessa área? Ou você tem feito de uma maneira que você olha hoje e fala assim: pastor, eu poderia me dedicar mais, pastor, eu poderia me empenhar mais, pastor, eu poderia zelar para ser mais excelente naquilo que eu faço. O que é que você tem feito atualmente no reino de Deus? E de que forma você tem feito isso hoje? E uma reflexão importante que a gente sempre tem que se fazer, Tiago, é o seguinte: como eu fazia no início e como eu tenho feito agora? Como eu fazia quando eu comecei e como eu tenho feito hoje? Eu lembro que uma vez eu compartilhei aqui com vocês sobre exercício que o Senhor me levou a fazer uma vez, quando eu estava passando por uma dificuldade no ministério, lá no comecinho, e eu lembro que eu estava meio queixoso com algumas coisas, e eu orei ao Senhor, pedi força para Ele, e o Senhor me fez lembrar lá do seminário, quando eu estava trabalhando como seminarista nas igrejas lá em São Paulo, e o Senhor me exortou de uma maneira muito direta ali naquele momento, me fazendo lembrar o seguinte: Gabriel, o que eu estava vivendo naquele momento era o que eu sonhava anos antes. Era aquilo que eu buscava anos antes, que o Senhor tinha preparado para a minha vida, e aquele zelo que tinha lá no preparo antes, estava se perdendo naquele momento da minha vida. E aí então o Senhor me levou a realcançar, a buscar novamente aquilo que estava se perdendo, porque a forma como eu estava me empenhando naquele trabalho, Fernanda, estava deixando a desejar. E o Senhor nos chama a fazer essa reflexão sempre: não perca a excelência naquilo que você faz, não perca o zelo naquilo que você faz. Como você se preparava no início, tem que continuar progredindo, tem que continuar crescendo, dê o seu melhor naquilo que você faz para o Senhor. Qual tem sido a sua intensidade na entrega daquilo que o Senhor tem confiado a você? Não perca o ânimo, não perca a alegria. Peça sempre ao Senhor: Senhor, me faça sempre me lembrar do quão
honroso é fazer o que eu faço, porque é uma honra servir ao Senhor pastoreando a igreja do Senhor, é uma honra servir como intercessor do povo de Deus, é uma honra ser ministro de adoração, é uma honra ser professor, é uma honra ser discipulador, é uma honra servir nos ministérios que nós estamos, é uma honra, não podemos perder isso. A operosidade da igreja em Tessalônica chamava atenção, repito, não era pela multidão que se reunia, não era pela maneira como cantava, não era pela forma como se organizava, é pela maneira como serviam. Não podemos perder isso, porque o evangelho é poder de Deus. E eu fecho aqui uma última pergunta para nós essa manhã: como você pode se empenhar para servir mais e melhor naquilo que o Senhor tem confiado a você? O que você tem feito, de que forma você tem feito e como podemos nos aprofundar mais? Como podemos nos aprofundar no serviço? Como podemos nos aprofundar na entrega de trabalho ao Senhor no reino de Deus? Porque o reino de Deus é um reino de serviço, é um reino de servos, é um reino de homens e mulheres que se colocam à disposição de Deus para ser bênção na geração em que estamos. Como podemos nos aprofundar? Não podemos permitir, amados, que a nossa entrega caia na mesmice, não podemos permitir que os nossos ministérios caiam na mesmice, não podemos permitir que a obra que nós realizamos caia no automático, não podemos, porque se o evangelho é poder de Deus, ele tem que nos impulsionar cada dia mais, cada dia mais. Por isso eu quero te pedir, amados do Senhor, e eu me sinto à vontade de falar isso com vocês aqui nessa manhã, estamos entre pessoas maduras, nós precisamos entender que o papel de cada um nessa igreja aqui é importante. Você que me assiste pela internet, o papel de cada pessoa na igreja que você congrega é importante. Se cada um de nós zelarmos pela excelência na área que nós trabalhamos, seja no ministério, seja servindo em alguma coisa, seja numa célula, seja numa casa de paz, se você for excelente no que você faz, se o irmão que está do seu lado for excelente no que ele faz, se eu for excelente no que eu faço, nós seremos como a igreja de Tessalônica, uma igreja reconhecida pela operosidade da fé que ela tinha. Uma igreja serva, uma igreja que trabalha, uma igreja que abençoa o lugar onde ela está. Nós precisamos fazer essa reflexão constantemente, e Paulo fecha o versículo que nós lemos aqui, no final, na metade dele aqui, na verdade, não é nem o fechamento, que ele vai falar sobre a dedicação do amor. Dedicação do amor. Dedicação significa empenho. Dedicação significa a qualidade daquilo que eu faço. Dedicação significa a condição de algo que eu entrego. Condição, qual tem sido a condição do meu serviço ao Senhor? Como nós vemos aqui na igreja de Tessalônica, a dedicação daquela igreja era em amor. Aquela igreja fazia o que fazia por entender o amor do Senhor sobre a vida dela, e ela correspondia, Ricão, amando a Deus através de cada serviço, cada vídeo que você grava, cada ministro de louvor que ministra uma canção, cada direcionamento no administrativo da igreja, cada aula que é preparada e aplicada, cada ornamento que é preparado na igreja, cada escala de intercessão, precisamos viver com dedicação amorosa ao Senhor. Eu estou retribuindo para Deus o amor que Ele tem dedicado à minha vida, e aí eu faço essa pergunta para nós: qual tem sido a dedicação, a qualidade daquilo que nós temos entregado ao Senhor? É entregue ou entregado? Se eu falei errado, me perdoa. Aquilo que nós temos oferecido ao Senhor. E nós precisamos fazer essa reflexão. Amados, que nessa semana nós possamos entender e buscar profundidade no serviço ao Senhor.
Quando falamos sobre aprofundar o serviço, nós falamos sobre ampliar a qualidade. Como que nós ampliamos é forte, hein? Como que nós ampliamos a qualidade do nosso serviço ao Senhor? É buscando a cada dia mais esse desejo na presença dEle. Senhor, me dá o desejo de te servir mais e melhor. Senhor, me dá a capacidade de te servir mais e melhor. Não me permita parar, Senhor. E se alguém que me ouve nessa mensagem está parado, está com dons paralisados que o Senhor te deu e que você sabe que você tem aí com você, mesmo que você já esteja em algum ministério, mas que o Senhor tem confiado dons à sua vida, creia nisso. A operosidade da sua fé passa por colocar esse dom em ação. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua vida, através da sua forma de falar, através da sua forma de trabalhar, através da sua entrega, porque nós fazemos, mas nunca nos esquecemos que a operosidade, a ação acontece pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu abro a boca, o Espírito Santo fala. Eu me movo, o Espírito Santo move. Eu faço, o Espírito Santo gera o resultado. Nós somos instrumentos e que o Senhor possa nos usar de uma maneira especial em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Profundidade no serviço. Que a gente possa buscar isso diante do nosso Deus, em nome de Jesus. Quero orar com você e refletir sobre o que nós ouvimos aqui nessa palavra nessa manhã. Deus, te agradecemos por esse texto da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa ministração. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que o Evangelho é poder. O Evangelho é poder, Senhor. O Evangelho não é apenas discurso, o Evangelho não é apenas uma ideia, o Evangelho é uma mensagem, é uma boa nova que quando nós recebemos de coração aberto, ela sempre vai gerar algo novo na nossa vida, Senhor. Gera, Senhor, uma nova maneira de te servir, uma nova maneira de nos entregarmos ao Senhor. Deus, nós apresentamos nossas mãos a Ti. Senhor, os nossos serviços, tudo aquilo que nós temos realizado diante de Ti, Senhor, e nós aqui nesse lugar, Senhor, reconhecemos, te pedimos perdão, Senhor, porque sabemos que nem sempre, Deus, nós deixamos o nosso melhor diante do Senhor. Somos seres humanos falhos, Senhor, e eu digo isso a começar em mim. Deus, eu te peço perdão por todas as vezes que poderia me dedicar mais ao Senhor, e te peço a minha ajuda do Senhor sobre a minha vida, Deus. Me ajude a te servir mais e melhor nesse ano, Senhor, no teu reino, nessa igreja aqui nesse lugar. Senhor, eu te peço, Deus, perdoe a tua igreja, perdoe cada ministério, Senhor, cada liderança, cada ministro, Senhor, cada discípulo, por todas as vezes, Senhor, que não entregamos ao Senhor o nosso melhor. Mas nós também como igreja te pedimos nessa manhã, Senhor, nos ajude, Senhor, e nos dê esse desejo, Senhor, esse zelo de querer te servir mais e melhor, ser operosos na nossa fé, Senhor. Nos dê, Senhor, cada dia mais esse amor, essa paixão, Senhor, de nos dedicarmos da melhor maneira possível, de colocarmos, Senhor, a nossa vida em ação, de colocarmos, Senhor, a nossa vida em movimento, porque o Evangelho faz isso conosco, Senhor. Não permita que fiquemos, Senhor, freando aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, porque quando o Evangelho é ministrado, quando a palavra é pregada, quando nós ouvimos essa mensagem, o poder de Deus é ministrado em nós, Senhor. Por isso nos ajude, Senhor, que o teu Evangelho nos conduza, nos abençoe, Senhor, que a tua igreja possa viver um tempo de renovo no serviço, um tempo de renovo na entrega. Senhor, nós temos um ano de 2024 ainda pela frente, Senhor, muitas oportunidades, muitas portas abertas, que essa igreja possa frutificar
mais e mais, Senhor, ser uma igreja conhecida pela operosidade, pela dedicação e amor, Senhor, na certeza, na confiança de que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Por isso nós fazemos o que fazemos, por isso nos dedicamos, por isso nos entregamos, Senhor. Obrigado por essa palavra, tomamos posse dela sobre a nossa vida, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Glória a Deus.